Olá, quarto ano A, mais uma aula de ciências. Uma perguntinha, como é que anda o experimento que vocês fizeram da aula anterior? Ah, você ainda não fez? Então eu vou explicar novamente. Bom, a experiência que vocês deveriam fazer na semana passada era a seguinte: era pegar um pote de vidro com tampa ou de plástico transparente com tampa também. Dentro desse pote, você poderia colocar alguns tipos de alimentos. Um pedacinho de alguma fruta, um pedacinho de uma salada, um pedaço de tomate, um legume, um pedacinho de pão. Dá uma umedecida, joga um pouquinho de água, não encharca, né, para ficar nadando dentro do pote. Só molhar um pouquinho, tá? Dá uma espirradinha assim de água, porque daí acelera um pouco o processo. Fechar bem esse pote, passar um durex na tampa para ele ficar bem vedado. E aí aguardar. Eu sei que tem gente que está ansiosa para saber o que está acontecendo e olha lá e fala, ai, não está acontecendo nada. Ai, já olhei hoje de novo, não está acontecendo nada. Demora um pouco, demora. Né? As coisas não vão se acabando assim, né, de uma hora para outra. Coloca no sol também, se vocês puderem colocar no sol, porque o local mais abafado agiliza, né, esse processo de decomposição. Né? Então, quando está mais frio, a coisa se conserva um pouco mais. Né? No calor, ela estraga mais rápido. Então, é isso que vai acontecer com as coisas, com os alimentos que vocês colocaram dentro do pote. Mas tem que ter paciência. Às vezes demora, a partir do 7º, do 10º dia que começa a acontecer alguma coisa, né? A se deteriorar, ok? Essa semana nós faremos atividades da página 128 a 129, ok? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Nós estudaremos fungos, vírus e bactérias. Nós continuaremos, né, falando sobre esse assunto, tá? Mas antes de iniciar as atividades, a Pro gostaria que vocês assistissem ao vídeo Bactérias, Fungos e Vírus com bastante atenção. Tá? Então a Pro vai colocar, junto com esse vídeo, a Pro vai pôr um outro videozinho bem curtinho que vai explicar direitinho para vocês. E eu acho que isso vai ajudar bastante vocês a entenderem as atividades que terão mais para frente, tá bom? Então vamos começar. Bom, a primeira atividade nós teremos que fazer o quê? Vocês já pensaram que a relação de alguns micro-organismos, os fungos e as bactérias, eles podem ajudar a produzir algum alimento? Vocês já pensaram nisso? Quem assistiu o vídeo viu. Viu que existe a fermentação. E essa fermentação ocorre justamente com essa proliferação de fungos e bactérias, né? O iogurte é um alimento que vem de uma fermentação. A cerveja também tem uma fermentação, né? Olha quanta coisa. Segunda pergunta. E na produção de medicamentos e combustíveis? Já ouviram falar algo sobre isso? Bom, medicamentos. Antigamente, como eu falei até no vídeo de português lá sobre o Casimiro de Abreu, que antigamente eles morriam, né? As pessoas morriam muito jovens, porque não existiam medicamentos, né? Então as pessoas morriam por uma gripe mais forte, assim a pessoa acabava morrendo, uma pneumonia, por exemplo. E aí, um cientista, ele descobriu que ele estava ali na produção de fungos, que através daqueles fungos ele conseguiu descobrir um antibiótico, a amoxicilina. Amoxicilina não, desculpa, penicilina. A penicilina. Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico produzido. E ele, nos estudos dele, ele viu que aquele antibiótico criado através daquele fungo combatia algumas doenças, algumas infecções. E aí que a indústria, né, farmacêutica foi crescendo, os estudos foram acontecendo. Então, olha como nos ajudou também em remédios. A vacina. As vacinas que tem por aí, vacina de gripe, a própria vacina de Covid, é feita com o quê? Com pedaços do vírus, né? Então, eles pegam aquele próprio vírus que causa a doença, transformam, né? Transformam numa vacina, quer dizer, o próprio vírus faz o antídoto contra ele. Então, olha como eles são benéficos. Além de causar algumas doenças, alguns problemas, eles também nos auxiliam em outras coisas. E na
parte de combustível? Vocês já devem ter ouvido falar, isso é mais assim, mais atual, sobre biocombustível. O que será que é esse biocombustível? Como será? O que é um combustível, na verdade? É aquilo que dá energia para algo funcionar. Então, o carro ele precisa de um combustível, quer dizer, de uma energia. E qual que é a energia? A gasolina, o álcool, o diesel, certo? Mas existem alguns combustíveis que realmente necessitam, né, os biocombustíveis, que são os mais modernos, que utilizam esses gases, essa fermentação para poder existir. Eu não sei muito bem sobre isso, né? Então nós vamos pesquisar. Bom, aqui tem um outro experimento sobre a ação dos fungos através do fermento. Então aqui vocês vão precisar de 2 garrafas plásticas, água morna, açúcar, fita crepe, 2 bexigas, uma sem nada e outra com fermento. Esse fermento é aquele fermento que a gente usa para o bolo, certo? Apesar que aqui é o biológico, né? Que ela está pedindo? Ou pode ser o químico? Bom, vamos lá. Você deverá utilizar as 2 garrafas, uma somente com água morna, açúcar e com a bexiga, sem fermento, e a outra com água morna, açúcar e bexiga com fermento. Não diz que fermento que é, então a gente pode utilizar qualquer um dos dois. Utilize a fita crepe para lacrar bem a bexiga na boca da garrafa, para vedar a saída de gases da garrafa. Ó, vocês vão ver, é bem interessante esse experimento. Mais um pouco a garrafa, mexa um pouco a garrafa para misturar bem os ingredientes e observe nos minutos seguintes o que ocorrerá com as substâncias da garrafa e com as bexigas. Ao final, será possível observar que uma das bexigas permanece murcha e a outra cheia. E por que será que uma está cheia? Qual das duas será que vai ficar cheia? A que tem fermento ou a que não tem fermento? Então é isso que vocês terão que observar, ok? Depois que vocês fizeram esse experimento, vocês responderão estas questões, tudo bem? Aqui é o fermento biológico que precisa para essa experiência. Vamos lá. Depois de assistirem aos vídeos e aos textos selecionados pelo seu professor, anote no quadro que vocês aprenderam sobre a contribuição dos micro-organismos, sobre os fungos e as bactérias, que a gente até já falou no início do vídeo, e que vocês observaram isso no vídeo que a Pro passou para vocês. Então, vocês vão colocar aqui como que esses fungos e bactérias nos ajudam a criar alimentos, quais alimentos, e os medicamentos, ok? Quais medicamentos, tá? 4. Junto com seu grupo, pesquise qual a relação entre os micro-organismos, como fungos e bactérias, e a produção de combustíveis. Agora vocês vão pesquisar como é que esses fungos e bactérias produzem combustível? Fazem gasolina? Fazem diesel? Como assim? Então, é isso que vocês terão que pesquisar, ok? E aí vocês vão escrever no caderno, porque aqui vai ser um espaço muito curto, tá bom? E a quinta atividade e última atividade, vocês terão que fazer um mapa mental. Mapa mental, para o que é um mapa mental? Na verdade, um mapa mental seria um resumo de tudo que a gente estudou. Seria um esqueminha. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria um mapa mental. Aqui, por exemplo, eu pego primeiro um assunto, nosso assunto aqui é bactérias, e eu vou fazendo um esqueminha, o que é, como é, o que ele causa, né? Então, eu vou direcionando as coisas que eu estudei, porque assim fica mais fácil eu visualizar e fica mais rápido para eu estudar. Então, olha aqui, por exemplo, as bactérias. Vamos ver aqui para o lado direito. Elas podem apresentar formatos diferentes. Cocos, víbrios, espirilos e bacilos. Tudo isso vocês vão estudar mais para frente, lá em biologia. São pertencentes ao reino Monera, únicos seres procariontes, quer dizer que eles não têm núcleo, não tem nada dentro delas, certo? Elas são responsáveis por inúmeras doenças, né? E essas doenças elas só podem ser realmente tratadas com antibióticos, né? As doenças bacterianas. Então, para a gente combatê-las, a gente precisa do antibiótico. Então, aqui tem algumas doenças, né? Tuberculose, cólera, leptospirose, botulismo, hanseníase, difteria e tétano. Todas essas doenças são causadas por bactérias. Então, vocês observaram o esqueminha? Então, não fica aquela coisa, aquele monte de coisa escrita.
fica um esqueminha com as coisinhas mais importantes. Tem um outro esqueminha aqui que a pegou também, que é do vírus, né? E aqui é um bem mais simplesinho, né? Então, no meio, vírus, que é o que a gente está estudando aqui. E as doenças que o vírus causa, né? Então, a gente tem varíola, gripe resfriado, sarampo, rubéola, cachumba, hepatite A, dengue, AIDS, catapora. Nós temos agora o Covid também, que nós poderíamos acrescentar. Nós temos aqui os desenhos dos tipos, né? Como que a gente não consegue enxergar um vírus a olho nu. O que é a olho nu? Enxergar assim, sem nada. Eu preciso de um microscópio. Então, eles têm vários formatos, né? E esses desenhos que a gente tem em volta são os formatos de alguns vírus, ok? Bom, e agora vem a nossa atividade. Aqui tem um mapa mental. Então, eu quero que vocês pensem num mapa que vocês poderão fazer. Pode ser de vírus, pode ser de fungos, pode ser de bactéria. Então, no meio, sempre é o assunto. Então, nessa nuvem grande, eu coloquei nuvem. Você pode fazer bolinha, você pode fazer quadradinhos, cada um vai fazer o seu. Você vai pensar no assunto. Eu quero estudar sobre vírus. E você vai colocar em volta algumas coisas sobre aquele vírus, algumas coisas sobre aquelas bactérias, tá? Então, no caso das bactérias, aquele que a gente viu primeiro foi um esquema mais completo. Poderia ser um só com as doenças causadas pelas bactérias. Poderia ser um vírus, um vírus. Poderia ser um esquema só com como né, os formatos, né, que nós vimos que tem várias formas, né, a bactéria. Então, vocês vão pensar e vão fazer o mapa mental de vocês. Tudo bem? Não é difícil, né? É só uma forma de esquematizar o que a gente estudou. Tudo bem? Então é isso. A nossa aula de hoje se encerra assim, tá bom? Não mande foto da atividade para a Pro, principalmente do esqueminha. Façam os experimentos, que é bem interessante, porque através dos experimentos a gente consegue realmente ver o que está acontecendo, né? Ver como acontece aquilo realmente. Então é muito interessante, tá bom? Então, beijo grande para vocês. Não se atrasem nas atividades. Todo dia, propostou o vídeo, faz atividade. Aí você fica tranquilo. Você nunca estará atrasado e estará fazendo todas as atividades, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.